Olá, esse é o aparelho Sonomed 4 da Carse. É o aparelho que eu uso no meu dia a dia de ultrassom, é o ultrassom terapêutico e primeiro nós ligamos esse aparelho na parte de trás, um interruptor simples, como todos os aparelhos possuem, não tem grandes novidades para esse interruptor. E quando nós ligamos, ele inicia a rotina dele e a primeira tela que aparece é esta tela como modo contínuo. Nós podemos trabalhar no modo contínuo ou no modo pulsado, como nós já vimos que seria o modo contínuo é o modo térmico e o modo pulsado é o modo atérmico. Então vamos fazer primeiro a demonstração no modo contínuo. Como seria a demonstração no modo contínuo? Eu posso escolher aqui, eu venho aqui para baixo e eu vou escolher o tempo. Normalmente pode variar, pode ter alguma variação, como é visto em aula, né? Mas normalmente nós trabalhamos com mais ou menos 5 minutos de tratamento no modo térmico. E a quantidade em watts por centímetro quadrado. Então agora vamos colocar a quantidade aqui, por exemplo, se eu coloco meio watt. Uma vez que eu coloquei meio watt por centímetro quadrado, esta é a probe. Ela já está pronta para trabalhar. Então vamos falar um pouco sobre esta probe. A probe desse aparelho e da maioria dos aparelhos é uma probe que possui a capacidade de ser colocada dentro da água, ou seja, ela é impermeável. Por que ela possui essa capacidade? Também, como já foi visto em aula, ela possui essa capacidade para que a gente possa colocar ela dentro da água e trabalhar superfícies pequenas. Por exemplo, eu coloco, digamos que seja a pata de um poodle. Esse meu dedo aqui seja a pata de um poodlezinho. Eu coloco esta pata dentro da água, a probe aqui nesta direção e vou fazer os movimentos aqui, não preciso encostar. Por quê? Porque não há perda de ultrassom durante o seu trajeto na água. Então não tenho necessidade de encostar. Esta probe aqui é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado com ela para que não haja um choque nela. Um choque que eu digo é um bater, por exemplo, cair no solo, cair da sua mão, isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque há um cristal lá dentro, e esse cristal ele quebra muito facilmente. Então nós temos que tomar muito cuidado para não haver nenhum problema com esta probe. Além disso, dependendo do seu uso do aparelho, você tem que mandar calibrar essa probe, mandar calibrar o aparelho todo a cada mais ou menos 6 meses. Mas você pode, por exemplo, utilizar esse aparelho dentro de um carro ou em algum local que você carrega ele dentro de uma mala, rodando uma mala com rodinha, ou você mesmo carregando para lá e para cá. Então esse aparelho ele sofre mais impactos, são microimpactos, impactos menores, mas sofre. Então o ideal é mandar calibrar a cada 3 meses, 4 meses, não esperar os 6 meses. Essa recomendação de 6 meses é para quando você está com seu aparelho em uma bancada, por exemplo, em uma clínica de fisioterapia ou uma clínica de fisioterapia animal, mas o aparelho sobre a bancada sempre. Então essa recomendação é somente para isso. Se o seu aparelho está dentro do carro, é melhor mandar calibrar antes, porque o ultrassom ele desregula muito fácil. E também tem uma coisa muito importante. A gente não pode utilizar, por exemplo, eu tenho uma probe, eu tenho esta probe aqui, e tenho este aparelho aqui. Esta probe e esse aparelho, esses dois aqui, eles formam um conjunto. Eu não posso pegar a probe de um outro aparelho da Carse mesmo, Sonomed 4, por exemplo, e colocar nesse aparelho aqui, ou esta probe minha em outro aparelho, porque ela é calibrada, esta probe é calibrada, esta daqui é calibrada para esse aparelho, e a outra probe será calibrada para o outro aparelho. Então, a gente tem sempre que ter a probe do próprio aparelho. Então, uma vez que tem problema, tem que mandar os dois, tanto o aparelho todo quanto a probe, tem que mandar para o fabricante. E é melhor mandar para o fabricante, porque o fabricante é quem sabe realmente calibrar esse aparelho. Então, uma vez que já está pronto, se eu apertar aqui, ele vai começar a funcionar. A partir do momento que eu apertei esse aparelho, é assim. Alguns outros aparelhos, eu tenho que apertar o Start e depois ir subindo a quantidade de energia. Esse daqui já está com a quantidade de energia certa,
Eu apertei aqui, ele começa a funcionar. Neste momento eu não vou apertar, porque ele não está com nada, ele não está em nenhuma superfície, né? Então, nós vamos fazer um pequeno teste. Este teste é para ver se está funcionando. Então, o que nós vamos fazer? Colocar um pouco de água aqui. Eu vou subir a quantidade de energia, tem que ter uma quantidade maior. Por exemplo, 1 watt por centímetro quadrado. Um pouquinho mais de água, isso daqui que eu estou colocando é água. Vejam o que vai acontecer. Então ele está funcionando, tá? Agora eu vou desligar para o aparelho não desligar automaticamente, porque esses aparelhos mais novos, o que eles fazem? Os aparelhos mais antigos, essa probe esquentaria até ela estragar, porque ela não está em contato com outro meio, não está em contato com o gel e com a pele do animal. Então ela esquentaria até queimar mesmo, ela se queimaria, né? Ela estragaria o aparelho. Então esses aparelhos mais novos, mais modernos, o que eles fazem? Eles desligam automaticamente. Se a probe esquentar, eles vão desligar automaticamente, tá? Então aqui vocês já viram funcionando o aparelho no modo contínuo. E esse daqui, esse botão aqui embaixo, ele me mostra duas coisas. Uma é quantos watts por centímetro quadrado eu estou enviando, e na verdade essa é a quantidade que a gente realmente utiliza, que a gente encontra nos estudos científicos, é a quantidade que a gente trabalha. Mas também eu posso ver os watts totais. Se eu apertar aqui, vai aparecer watts totais, 3,6 watts totais. Mas a gente sempre trabalha em watts por centímetro quadrado. E esse aparelho ele vai no máximo até 2 watts. Tá? Então aqui eu vou chegar, olha, ele chegou em 2 watts, ele não vai mais que isso. Não é necessário mais do que 2 watts. A gente trabalha no máximo com 1,5 watt. Então, por segurança, os aparelhos não costumam passar de 2 watts. Tá? Esse daqui é um aparelho feito para humanos, então tem toda a regulamentação da Anvisa, tudo isso faz parte da regulamentação da Anvisa. Tá? Então, aqui a gente tem o modo contínuo. Aí, agora a gente vai ver o modo pulsado, como que ele funciona. Vamos desligar o aparelho. Eu poderia iniciar, reiniciar, mas vamos começar o aparelho novamente, só para vocês entenderem. Porque o que acontece? Eu quero mostrar para vocês, assim que eu começo o aparelho, se eu quero fazer no modo contínuo ou não. Se eu quiser fazer no modo pulsado, eu aperto aqui, olha. Ele veio para o modo pulsado em 16 Hz 10%. Então o que quer dizer esses 16 Hz? Se eu utilizar entre 16 e 48 Hz, porque se eu apertar aqui, olha, vai aparecer, se eu vier para 16, apertar aqui já aparece 48 Hz. Então eu posso utilizar 16 ou 48 Hz. Se for 16 ou 48 Hz, eles vão estimular o ciclo de cálcio e vão promover reparo nas estruturas ósseas. Então quando a gente for fazer um tratamento ósseo, é melhor utilizar um desses dois, 16 ou 48. Mas se eu apertar mais uma vez aqui, a gente vai para 100 Hz. 100 Hz ele vai ser mais utilizado para reparos de tecidos moles e processos inflamatórios agudos. Então eu posso escolher entre 100 Hz e 16 e 48 Hz. Entre 16 e 48 Hz não tem muita diferença. Então a gente acaba escolhendo ou 16 ou 48 Hz. E aqui eu posso fazer ele pulsado em 10%, em 20%, em 50%. Então vamos deixar aqui 100 Hz pulsado em 10%. Aí eu vou colocar aqui o tempo. Vamos descer para o tempo. O tempo, quando é pulsado, é de 20 minutos. Então nós temos que chegar a 20 minutos. Chegamos em 20 minutos. Aí eu vou escolher a quantidade de energia. E vocês viram em aula que a gente usa normalmente 0,03 watts por centímetro quadrado quando é pulsado. Só que se eu for colocar aqui 0,03 watts, ele já começa de 0,1, que é mais de 3 vezes maior do que 0,03, né? Então, a gente já pensa, não, então o meu aparelho não faz 0,03. Porém, ele está em 0,1 watts, mas a 10%. Então é 10% de 0,1. 10% de 0,1 é 0,01. Então aqui eu estou fazendo 0,01 watts.
Se eu subir aqui até 3, o que eu estou fazendo? Estou fazendo 0,03 watts, porque é 0,3 watts por centímetro quadrado, só que é só 10% disso. Como é só 10% de 0,3 watts, então será 0,03 watts. Tá? Então a gente tem sempre que lembrar disso. E aí eu vou ligar aqui do mesmo jeito e vai funcionar do mesmo jeito. Na hora que eu ligar, vai funcionar do mesmo jeito, tá? E a gente sempre tem que utilizar o gel. Qual que é o gel? Esse daqui é um gel que vem junto com o aparelho, mas a gente pode comprar outros, né? Então esse daqui é o Carbogel. A gente pode comprar qualquer gel que seja de contato para ultrassom, tá? Então esse gel que a gente vai utilizar. E sempre utilizar uma camada muito fina. Então eu vou colocar aqui no meu braço só para vocês verem a camada como tem que ser. Não pode ser uma camada grossa. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, arregacei um pouco a manga para mostrar para vocês. Vou colocar aqui, olha, é uma camada fina. É isso, olha. Somente uma camada fina. Eu venho com o aparelho aqui e vou rodar ele a mais ou menos uma volta por segundo. Como que eu sei que é uma volta por segundo? Eu vou contando os elefantes, como eu sempre falo para vocês. 1 elefante, 2 elefantes, 3. Então você está contando 1 segundo, né? Cada volta que você dá é mais ou menos nessa velocidade aqui. E por que não pode ser mais do que isso daqui? Por que eu não posso utilizar muito gel? Porque se você utilizar gel demais, na hora que você está rodando, o que vai acontecer? Vai criar bolha no interior. Criando bolhas de ar no interior, ele vai ter o ar como uma barreira. Como vocês viram em aula, o ar ele é uma barreira de quase 100%, 99,9%. Então todo ultrassom que bater nessa bolha de ar vai voltar. Então a gente acaba não utilizando esse ultrassom. Então isso é muito importante. Tá? Outra coisa que é importante, vocês viram, eu terminei aqui, a probe ficou suja. Sempre limpar a probe. Esse aparelho aqui eu uso sempre e vocês viram como ela estava limpinha no começo. Dava até para ver o reflexo da câmera, dava para ver, ainda dá para me ver o meu reflexo ali, mas ainda está suja. Então sempre limpar com um pano seco ou um papel macio. Seria mais ou menos como limpar os óculos, né, para quem usa óculos. Então sempre limpar assim. Então é isso que a gente tinha que ver. Não tem mais nada para ver. Os aparelhos eles são muito simples, né? Cada aparelho é de uma maneira, mas todos têm o mesmo princípio. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, esse aparelho aqui, a partir do momento que eu aperto aqui, ele já está funcionando. Então tem que tomar cuidado. Eu vou primeiro passar o gel no animal, vou rodar essa probe. Para quê? Para espalhar o gel direitinho, aí eu ligo, tá? Agora, alguns aparelhos eles só começam a funcionar a partir do momento que você aumenta aqui os watts por centímetro quadrado. Então você começa, ele está em 0. E ele só aumenta depois que você ligou. Então você liga e aí você vem aqui e vai aumentando. E aí ele começa a aumentar a partir desse momento. Então você pode, por exemplo, ligar, colocar o gel no animal, passar a probe, né, para ela espalhar o gel, e depois dela espalhar o gel você começa a aumentar a intensidade. Cada aparelho é de um jeito mesmo, é sempre ler o manual, né? Sempre ver como que é o manual, e não tem muito segredo, tá certo, gente? Então sempre muito cuidado com o aparelho, mandar calibrar, deixar ele sempre limpo, sempre bem cuidado, porque o aparelho é o seu meio de trabalho, né? Ele tem que estar muito bem cuidado. E é isso. Não tem qualquer dúvida, sempre estou à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço a todos.